Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso painel, que é a integração da ação regulatória do Brasil. Eu sou Carlos Ari Sundfeld, professor de Direito da FGV São Paulo, e tenho a alegria de estar aqui nesse painel, junto com a Ana Carolina Argolo, diretora da ANA, da Agência Nacional de Águas, também online, com o Renildo Barros, superintendente de outorgas da ANTAC. Seja bem-vindo, Renildo. Com o Mauro Henrique Moreira Souza, diretor-geral da Agência Nacional de Mineração e colega, também advogado. E o nosso tema, como disse, é a integração da ação regulatória no Brasil. Claro que a nossa perspectiva aqui não é jurídica, nós não vamos falar exatamente de direito hoje, mas o direito está por trás desse desafio da integração, da articulação, da coordenação. E por que ele está por trás? Em primeiro lugar, porque é o direito que assinala as competências das diferentes unidades do Estado, inclusive das agências reguladoras. Então, a atividade de mineração, ela tem um impacto físico muito grande, por exemplo, envolvendo transporte, envolvendo os riscos ambientais, envolvendo o uso de recursos hídricos, a conexão com os recursos hídricos. E toda essa relação, essa conexão, evidentemente, vai se refletir na necessidade de articular ações com as entidades responsáveis por esses vários setores. Não só na esfera federal, diga-se de passagem, mas também nas esferas federativas subnacionais, dos municípios e dos estados. O desafio é mais complexo do que outros setores que são complexos, mas complexos de outra maneira, como, por exemplo, o setor financeiro, que se articula, afinal de contas, com todos os setores da economia. Então, o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional, ao tomar suas decisões, ele produz impacto em outros setores da economia e vice-versa, mas não é um impacto físico, digamos. Então, há uma diferença substantiva que está por trás dos problemas de coordenação e de articulação das agências, das autoridades, dos órgãos em geral, no setor minerário. E como ocorre com todas as unidades do Estado, as competências dessas entidades são fixadas pelo direito, que procura dar soluções de articulação. Uma das soluções de articulação é a existência de vinculação a ministérios que, por sua vez, estão articulados entre si, e a existência de ministérios de coordenação, como o Ministério da Casa Civil e a própria chefia do Poder Executivo, ela tem a ver com a função de coordenação, de articulação. O que há de complexo, de interessante, de desafiador nos últimos 30 anos em que nós temos agências reguladoras autônomas é que este papel de coordenação tem de respeitar a autonomia das agências, que é um valor substancial acolhido pela ordem jurídica. Então, coordenar é um desafio em si, que envolve questões gerenciais, mas, além disso, é uma questão jurídica, política e substantiva mesmo, envolvida nesse esforço de articulação, que é um esforço de articulação que não pode comprometer autonomias. A autonomia de cada agência e a autonomia das agências em relação ao Poder Executivo, as coordenações do Poder Executivo, que, não obstante, existem, até porque as agências, conquanto independentes, elas têm que aplicar políticas de Estado e há papéis estabelecidos para o Congresso Nacional, naturalmente por meio de legislação, mas também para o Poder Executivo, por exemplo, pelo exercício do poder normativo, do poder de editar regulamentos por decreto ou mesmo por atos ministeriais, que tem de ser levado em conta pelas agências no exercício das suas competências autônomas. Bom, além disso, foi se criando ao longo do tempo soluções de articulação para projetos complexos. Então, a existência da Secretaria de Parceria de Investimentos, a PPI, que foi criada em 2016, ela decorre exatamente dessa necessidade, e a lei que a criou
identifica com muita clareza a importância, a necessidade de articulação e expressa esses valores que eu mencionei aqui: o respeito à autonomia, a necessidade de coordenação, de articulação na criação dos projetos de infraestrutura e na solução dos impasses que possam existir para a concepção e a implantação desses projetos. Além disso, a Lei de Processo Administrativo Federal, que é uma lei que se aplica a toda a administração federal, independentemente do setor. A existência dessa lei, ela envolve um compromisso público de que todas as autoridades vão seguir certos padrões decisórios, o dever de motivação, o dever de ouvir os interessados, enfim, fatores que todos, de fazer consultas públicas, fatores que todos conhecem, estão nessa lei geral e, em alguns casos, também nas leis específicas das agências e na lei de agências reguladoras. Mas há situações que exigem coordenação mais fina, ação coordenada entre agências. E, para isso, a Lei de Processo Administrativo, ela foi, inclusive, alterada há pouco tempo para dizer expressamente algo que já era viável antes, mas que precisava ser incentivado, que é a possibilidade de se adotarem decisões coordenadas. Então, há um mecanismo formalizado hoje para a adoção de decisões coordenadas entre autoridades diferentes, não é só entre agências. Então, nós temos, digamos assim, a criação de entidades de articulação, ou de órgãos, ou de autoridades de articulação pela legislação. Nós temos soluções de articulação, como essa chamada decisão colegiada e um procedimento de articulação. Não obstante, nós temos uma série de problemas, por muitas razões que eu acho que serão detalhadas e mencionadas aqui, mas eu só queria destacar um aspecto que tem muito a ver com o mundo jurídico e em como que o mundo jurídico, o judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, tem causado para o exercício da regulação administrativa. É o fato de que eles acionam as administrações públicas diretamente por meio de processos de investigação e indiretamente iniciando ações judiciais, aí colocando o judiciário nessa briga, para tratar de questões complexas que não se vem conseguindo resolver em ação articulada. Então, tem sido bastante comum que o Poder Judiciário se coloque em ações civis públicas, sobretudo, se coloque numa função de uma espécie de mediador de situações de altíssima complexidade, envolvendo autoridades de diversos níveis federativos, e diversas áreas da administração pública e, claro, na medida em que o conflito vai a juízo, envolvendo o Poder Judiciário, envolvendo frequentemente órgãos de representação como o Ministério Público e a Defensoria Pública. Então, um dos desafios, eu queria lhes provocar aqui como mediador em relação a isso, é uma certa recuperação da autonomia da administração pública para enfrentar essas questões difíceis, que ela vem perdendo por boas e más razões. Por boas razões, porque afinal tem gente olhando para coisas esquecidas, apressando as agendas. Por exemplo, o Ministério Público e a Defensoria receberam uma missão de cuidar dos interesses do meio ambiente, de cuidar dos interesses das comunidades quilombolas, das comunidades indígenas, e frequentemente fustigam as agências reguladoras, as várias agências reguladoras e outras autoridades administrativas, com ações judiciais, cuja solução, no fundo, não se consegue fazer pelo próprio juiz ou por uma discussão só jurídica, mas, na verdade, vai exigir uma ação coordenada das autoridades e entidades administrativas que o judiciário pode favorecer ou atrapalhar. Frequentemente tem atrapalhado, em muitas outras situações tem favorecido. Mais recentemente, para terminar aqui essa minha longuíssima intervenção, mais recentemente, o Tribunal de Contas da União, numa ação muito particular e muito específica dele, passou a se oferecer para fazer a mesma coisa. Isto é, para tentar articular acordos em vários temas diferentes, mais ligados ao setor de infraestrutura, solução de conflitos em concessão, mas isso está, de alguma maneira, crescendo, porque os setores estão percebendo que se o Tribunal de Contas da União se oferece para ser uma espécie de mediador, interventor e influenciador, talvez ele possa resolver conflitos que vão
ou ajudar a resolver, ou atrapalhar, quem sabe, a solução de conflitos que vão muito além desses contratos de concessão de infraestrutura e poderão envolver questões minerais ou da articulação do setor mineral com setores de transporte e por aí vai. Então, esse é um panorama assim mais ou menos jurídico e, digamos assim, administrativo do desafio que nos reúne aqui hoje. Então, eu vou passar a palavra para a Ana Argolo para a sua exposição inicial. Obrigado, Ana. Bom dia a todos. Eu agradeço ao IBRAM pelo convite de chamar a Ana para esse painel tão importante, nessa exposição aqui que está tão bonita, né? Está gigantesca, minha primeira exposição IBRAM aqui. E é sempre bom falar a respeito desse tema, falar sobre o papel da agência reguladora, a importância das ações, né? Das ações que visam uma integração regulatória não só entre agências, mas também dentro da própria atuação da agência na sua, vamos dizer assim, no seu trabalho. A Ana, ela tem eu acho que a gente pode abordar esse assunto com duas vertentes, né? Primeiro, o professor Carlos colocou muito bem dito dessa importância dessa articulação entre as agências, entre o poder público, entre os setores usuários. Eu acho que essa articulação vamos dizer assim, de Estado, entre organizações de Estado, ela é primordial e muitas vezes ela é difícil, mas eu acho que as agências reguladoras têm uma coisa que é muito boa, que é essa perenidade no tempo, essa estabilidade, né, que garante também uma melhor articulação entre os entes de Estado. Então, acho que isso facilita o nosso trabalho, é diferente de estar no Ministério, é diferente de estar num órgão do Executivo. A agência reguladora, ela consegue construir essas pontes. Na ANA, a gente tem a água como um assunto muito transversal. Então, essa articulação, ela é muito, muito importante, porque a gente tem que tratar, de fato, com diferentes setores de infraestrutura. E essa articulação, ela é sempre desafiadora e sempre bem, eu acho que funciona bem do ponto de vista técnico, vamos dizer assim. Do ponto de vista político, quando a gente vai subindo, a gente sempre vai encontrando aí alguns percalços que necessitam de uma melhor articulação, principalmente por parte da diretoria, né, Mauro, para que as coisas aconteçam. E o outro braço, eu acho que a situação, eu queria pontuar aqui, a integração das ações regulatórias na nossa própria gestão. Então, sendo uma agência reguladora de águas de domínio de rios federais, é muito importante que se tenha articulação com os reguladores dos rios estaduais, para que essa gestão seja, de fato, o mais qualificada e desenhe-se uma maior realidade quando a gente pensa em disponibilidade hídrica, porque não tem como eu isolar, né, só a água que tem de um rio federal sem pensar nos rios estaduais. E aí, pensando na integração da ação regulatória, a gente tem vários braços com que a gente pode fazer isso, né? Mesmo não sendo nossa competência agir na água do Estado, mas a gente tem outros braços, via capacitação, via programas, via articulação política com os estados que podem, assim, que reforçam essa integração da ação regulatória. Acho que é um desafio muito grande que a gente tem hoje, é de integrar. Integrar é um desafio hercúleo, porque quando a gente trata, no nosso caso, de um recurso que é a água, a gente tem que integrar a base de dados, a gente tem que integrar nivelamento de capacitação entre as pessoas que lidam com o monitoramento, com a fiscalização, com os direitos, com as outorgas. Então, quanto mais integrado, mais realista a informação que a gente está passando para a sociedade a respeito de uma coisa tão importante, que é quanto de água você tem e qual a qualidade de água que você tem. E o quanto de água que é necessário para que todos tenham água, né? Que é a grande missão. Então, eu vou parar por aqui.
palavras iniciais, essa é a minha contribuição até agora. Muito obrigado, Ana. Então, aqui já tem um primeiro desafio, uma primeira colocação importante, que é pela ótica da gestão dos recursos hídricos, é a preocupação em distribuir a escassez. Distribuir a escassez significa levar em conta as prioridades, as necessidades da mineração, mas levar em conta também tantas outras. E esse é um dos maiores desafios que existem em todos os setores, inclusive no Poder Judiciário, como é que se distribuem recursos escassos. Isso envolve decisões técnicas, mas também envolve articulação política e decisões políticas. Não é? É uma decisão política o quanto nós vamos destinar à agricultura de água, por exemplo, ou vamos destinar a um projeto de mineração. O quanto nós vamos gerar concentração populacional em uma região, o que vai gerar o consumo de recursos hídricos, comprometendo a capacidade de expansão de empreendimentos que tenham grande demanda de recursos hídricos. Então, há uma decisão política. E uma das grandes dificuldades do processo de articulação das agências, que é um processo que envolve conhecimento técnico, é que há necessidade de se conseguir a tempo e hora as decisões políticas necessárias. E as decisões políticas, frequentemente, elas são adiadas porque é preciso dar tempo para o embate dos interesses. Muito frequentemente nós reclamamos do Congresso Nacional que ele demora para fazer as leis, agora está na moda falar das redes sociais, não sai a regulação das redes sociais. Por que o Congresso não edita uma lei das redes sociais? Porque é um embate de interesses, além das dúvidas técnicas, né? É um embate de interesses, precisa ser de alguma maneira negociado. Essas negociações são longas numa democracia, frequentemente. E isso está envolvido também em decisões como essa da disponibilidade hídrica para os diferentes setores e as diferentes necessidades. Então, já temos aqui um ponto importante. Mas eu vou agradecendo a Ana por essa primeira participação, provocar o Renildo Barros, superintendente de outorgas da ANTAC, para a sua primeira manifestação. Renildo. Bom dia a todos, bom dia, Carla, bom dia, mesa. Carlos, a discussão que você coloca na mesa aqui é uma discussão tão importante, tão rica, que eu diria com muita tranquilidade que a gente poderia passar o dia todo falando sobre isso, tá? Sobre competência de agência, sobre sombreamento aí de decisões, e aí falo TCU, CGU, agência reguladora, judiciário. Eu diria hoje, Carlos, que a gente tem muito assombreamento ainda e, por isso, muito conflito decisório. E eu diria que a gente tem muito assombreamento e conflito decisório porque ainda falta conhecimento, falta transparência, falta a população como um todo e os reguladores, não somente a agência reguladora, os controladores entenderem o papel da agência, Ana. Entender o papel da agência, Mauro. A agência nasce lá em 95 com um papel muito importante, um papel muito nobre, um papel basicamente de transferir o serviço público para o privado e ficando basicamente como executor da política pública e fomentador de investimento. É para isso que nasce a agência. E a gente tem hoje 11 agências federais com competências muito distintas, competências muito particulares, competências essas que se complementam para que a gente possa ter o fomento do mercado como um todo. E cada um com seu papel muito importante. A ANDA com o papel dela, a NTT também, a ANM, a ANTAC, enfim, 11 agências reguladoras, cada uma com seu papel de fomento muito importante, tá? No painel anterior, Carlos, eu escutei um comentário lá sobre a necessidade de atração de investimento e a necessidade que se tem de criação de um ambiente, tá? De investimento para que esse investimento aconteça. Eu diria aqui nessa nossa conversa que essa é a principal agenda regulatória da ANTAC, a principal agenda regulatória, que é a criação desse ambiente de investimento para que o investimento aconteça, ponto, é isso. E para isso, Carlos, eu falo de segurança jurídica e não tenho como não falar de segurança regulatória. Então, se eu resumir hoje aqui o papel da ANTAC, eu diria que é segurança. Segurança para que o mercado possa investir, segurança para que o investimento externo possa acontecer, segurança para que a outorga do setor portuário aconteça com eficiência, tá? E se você me permitir,
eu traria aqui nessa nossa conversa alguns números. Quando eu falo de outorga, eu falo de ANTAQ. Quando eu falo de ANTAQ, Carlos, eu falo de 34 portos públicos pelo país. Quando eu falo de ANTAQ, eu falo de 180 contratos de arrendamento. Hoje eu tenho 180 terminais públicos espalhados pelo país, fomentando a movimentação portuária. E aí eu tenho também, além do terminal público, o terminal privado. Hoje eu tenho 270 terminais privados pelo país. Terminais privados hoje que movimentam 65% do que o Brasil movimenta para fora do país e recebe de fora do país também. E aí, quando eu falo em arrendamento, falo em terminal privado, falo em instalação de apoio, eu não consigo não falar de NTT, de Anvisa, da ANP, da ANM, tudo isso com a gestão muito integrada e uma conversa muito fina e muito sinérgica, para que a gente possa exatamente, naquele ponto que eu toquei anteriormente, formar um ambiente de investimento, formar um ambiente propício para que a sinergia aconteça. E aí, quando eu falo em arrendamento, eu não consigo também não falar da CSN e da CPBS lá em Itaguaí. Quando eu falo em instalação privada, minério exatamente falando, eu não consigo não falar dos terminais privados de Tubarão e de Ponta da Madeira, Tubarão no Espírito Santo e Ponta da Madeira lá no Maranhão. E também eu falo aqui nessa nossa conversa da gestão da ANTAQ e da regulação da ANTAQ, quando eu falo em empresa de navegação brasileira. Hoje são 1.200 empresas de navegação brasileira. E quando eu falo de empresas de navegação brasileira, eu converso muito, e essa integração que você muito coloca, eu converso muito com a Marinha, com a DPC, eu converso muito com o Tribunal Marítimo, converso muito com o Tribunal Marítimo quando eu falo em afretamento de embarcação estrangeira, que é o aluguel da embarcação estrangeira, feito por empresas nacionais para fomentar e aumentar a frota nacional. Para vocês terem uma ideia, somente ano passado eu falo de 24 mil contratações de embarcação estrangeira para poder aumentar a nossa frota nacional. Então, quando eu falo em ANTAQ, eu falo basicamente de tudo isso muito bem integrado com as 11 agências reguladoras federais que temos hoje no país, tá? E aí eu vou trazer para vocês uma informação interessante aqui, falando um pouco de estatística. Estatística, a gente fala de que 95% da movimentação portuária ou da troca de mercadoria com o resto do mundo foi feito pelas vias aquaviárias, a via marítima. E tudo isso passa por um terminal privado, passa por um terminal arrendado. Ano passado, movimentamos 1,3 bilhão de toneladas. Desse 1,3 bilhão, quase 50%, Carlos, foi minério de ferro. Somente esse ano, o Brasil movimentou 650 milhões de toneladas. Disso, 30% foi minério de ferro. Veja que quando eu converso de forma sinérgica, quando eu converso de forma que eu consigo gerar energia pela integração das agências reguladoras, eu consigo falar que todo ano, ou cada 6 meses, a gente fala em recorde de movimentação portuária. E é uma integração muito forte da ANTAQ com a NTT, com a ANM, com a ANP, com a ANA, com certeza. E aí, Carlos, algumas iniciativas da ANTAQ e também das agências reguladoras federais para poder fomentar ainda mais o setor portuário e especificamente falando em mineração, tá? Nesse momento eu estou discutindo uma prorrogação de um contrato da CPBS lá em Itaguaí. Nesse momento eu também estou discutindo uma revisão dos investimentos da CSN lá em Itaguaí. Nesse momento eu estou discutindo lá uma licitação nova de um terminal chamado ITG-02, lá em Itaguaí. Somente esse terminal, para vocês terem ideia, ele vai atrair 400 milhões de toneladas movimentadas ao longo do seu período de vigência, tá? E aqui eu falo, a ANM e a NTT com certeza. Eu não consigo licitar um terminal portuário sem conversar de minério de ferro, basicamente, sem conversar com a rodovia, com a ferrovia, e sem conversar com a ANM para poder gerar energia para esse terminal, tá? E, Carlos, na sequência, sob iniciativa também, eu falo com vocês hoje aqui com muita tranquilidade da iniciativa da ANTAQ, ANA, Ministério de Portos e Aeroportos, em concessão de hidrovia. Concessão de hidrovia hoje que, basicamente, o Brasil usa
20 mil quilômetros de hidrovia para poder fazer movimentação portuária, aquaviária hoje, de um potencial que poderia chegar a 64 mil quilômetros. E aí eu falo aqui do Paraguai, do Madeira, Tocantins. Lá no Paraguai, hoje, 90% da movimentação do Paraguai hoje é minério de ferro. E aí no painel anterior também foi tocado nesse assunto. E o potencial ali é de 40 milhões de toneladas para até 2035. E aí eu converso muito com a Ana quando eu falo sobre concessão de hidrovia. E aí quando eu falo em integração das agências para poder fomentar o setor, o mercado como um todo, eu não consigo também não falar do decreto 12.150, Carlos, que fala sobre o Regula Melhor, integrado muito com o ProReg, e também não posso deixar de comentar com vocês aqui sobre o Fórum das Agências Reguladoras, que lá as 11 agências discutem melhores práticas, melhores formas de conseguir integrar a atuação das agências, melhores formas da gente conseguir gerar sinergia e energia para que no fim do dia eu possa gerar emprego e renda e fazer com que a cadeia logística possa funcionar muito melhor, tá? E eu poderia passar o dia todo falando sobre isso aqui, mas eu vou deixar a palavra contigo agora e devolver a palavra, mas eu fico aqui à disposição. E para mim, um orgulho e uma honra muito grande participar de um painel tão importante com atores que conversam tanto e conversam diariamente com a agência, fomentando o setor como um todo. Obrigado e eu devolvo a palavra. Obrigado, Hernildo, que nos traçou aqui um panorama, né, das situações que envolvem integração, além de um panorama setorial para nós compreendermos a complexidade que está envolvida na regulação aquaviária, né? E agora, então, vamos ouvir o Mauro Henrique Moreira Souza, que é o diretor-geral da Agência Nacional de Mineração. Bom dia a todas e todos. Obrigado, professor. Meus respeitos, né? Um dos catedráticos que mais tem contribuído para o direito administrativo, econômico no país já há um bom tempo. E temos como um norte, né, que normalmente tem dado algumas linhas de atuação para quem é do mundo jurídico e para quem está além desse tal mundo jurídico. Cumprimento aqui a Ana, que vem trazendo no próprio nome o nome da agência que representa. E o Renildo, cumprimento a todos, saúdo a todos e me desculpa aí pela minha voz que está bastante alterada em razão das intempéries do clima. Tá, então, é uma oportunidade interessante a nossa conversa aqui. Nessa primeira manifestação, eu vou transitar um pouco pelo mundo político antes de chegar ao nosso tema mais candente, que é a questão da integração, né? Talvez aqui devêssemos ter mais agências para dar esse tom da integração. Mas por que eu vou para o mundo político? Porque, a despeito de nós já termos lá na Constituição um indicativo de um órgão regulador que não tinha essa expressão e que viesse a ANP, nós caminhamos há quase 30 anos já com a instituição de várias agências reguladoras. A que eu represento hoje, a ANM, a mais jovem, apenas 5 anos de existência. Mas o que incomoda, acho que é necessária uma reflexão sobre, é de como nós também, fala-se, por exemplo, da curva de maturidade das agências e tudo mais. Então, a agência tem 5 anos, mas quando a gente olha como o Estado brasileiro lida com as agências, é necessária uma reflexão muito forte. Então, mais recentemente, tivemos outras bordoadas, né, do mundo político e do próprio executivo. No ano passado, quando foi editada a medida provisória, como só ia acontecer no novo governo, uma medida provisória reestruturando a administração como um todo, houve uma emenda que simplesmente
trabalhava com a ideia de se criar uma espécie de conselho junto aos ministérios para que determinadas decisões fossem levadas àquele âmbito. E é um âmbito eminentemente político. Então, quando a gente fala do papel da agência como regulador, fiscalizador e indutor de investimentos e dar essa segurança jurídica, essa previsibilidade que o investidor precisa para que haja, de fato, um desenvolvimento da atividade econômica, e a gente remeter para um conselho, ou quer que seja, que tem um aspecto muito mais político e sai do espaço técnico, a gente começa a comprometer o que é o papel da agência, o que a gente quer enquanto Estado. Então, esse é um ponto que é significativo. Então, houve essa emenda que, aparentemente, não logrou êxito, mas agora, recentemente, o chefe da nação e o ministro de Estado de Minas e Energia foram bastante incisivos em relação ao papel das agências, né? Houve um documento, por exemplo, de insinuação de uma suposta intervenção na Agência Nacional de Energia Elétrica. Nós estamos lidando com algumas agências que têm no portfólio um significativo nível de investimento para o país, de desenvolvimento econômico. E que quando a alta administração se mostra, se manifesta desse modo, descredenciando o papel das agências, desacreditando, isso é ruim para o país. Tá? Então, nós não conseguimos ainda amadurecer enquanto Estado se esse modelo, que é um modelo que está posto há praticamente 30 anos, ele é um modelo que nós queremos efetivamente e queremos conduzir de modo adequado, efetivo, para que cada vez mais as agências tenham respeitados os seus espaços de atuação. E aí, o senhor mencionou muito bem, e é uma reflexão que eu tenho trazido já há algum tempo, a musculatura que adquiriram os chamados órgãos de controle, e aí notadamente o TCU, como talvez o principal, também tem sido nessa mesma tônica. Eu ainda hoje discuto, eu trabalhei no Ministério de Minas e Energia por 17 anos, participei de vários editais de leilão, e uma coisa é o que está posto na lei de desestatização da década de 90, com um papel específico para o TCU. O outro é o órgão do Executivo ter que submeter um edital ao TCU para algo que não existe ainda. Vou dizer bem claramente, uma linha de transmissão. A linha de transmissão é um investimento que vai acontecer. Ela não está sendo um processo de desestatização típico de uma entidade, uma instituição, como foi feito em relação aos bancos públicos e ao setor elétrico, por exemplo, que já existiam. Então, talvez ali coubesse, de fato, uma apreciação prévia. Mas quando você vai ainda erigir e trazer esse investimento, não me parece que seja o papel do TCU, mas ele tem avançado e tem se imiscuído na própria administração. E, bem recentemente, houve até decisão contraditando deliberações de uma agência reguladora que é autônoma, ou pelo menos deveria ser, e tem discricionariedade técnica. Então, isso é o tipo de comportamento que a gente precisa discutir no país. O que é que nós queremos exatamente? Porque nós temos 11 agências federais, inúmeras agências reguladoras estaduais, e se o próprio poder político ele não entende ainda assim, muito mais difícil vai ser a tal integração. Porque nós temos uma fragmentação de planejamento energético. Nós estamos há quase 2 anos com a proposta do plano para a mineração brasileira para 2050, que ainda não foi publicado. E temos em cada uma das nossas áreas distintas abordagens.
nós não temos uma abordagem integrada de Estado. E a partir daí começa a dificuldade de como nós podemos nos integrar. E aí quando a gente passa para uma outra vertente, que é o papel também do judiciário. Nós temos uma cultura de litigância, e eu lembro que nos bancos da universidade nós tínhamos muito mais cadeiras de processo do que de direito material. Aliás, quando eu me formei, praticamente não tinha 2 cadeiras de direito constitucional, por exemplo. Uma de processo civil, principalmente, muitos. E aí nós temos uma cultura de litigância. Nós tendemos a levar o judiciário às decisões que deveríamos ter. Quando você fala em agência reguladora e a capacidade e o compromisso técnico que tem que ter para encontrar as soluções, até essas soluções que integram várias competências de agências distintas, nós falecemos muito porque buscamos, e aí eu digo muito claramente, a predileção que o Ministério Público tem de provocar o Judiciário e o Judiciário de acatar essas provocações e entenderem que eles podem dizer mais do que quem tem conhecimento técnico pode dizer. Nós podemos errar e vamos errar sempre, isso é fato e é da vida. A agência pode deliberar de forma equivocada, mas levar para o judiciário decisões que são eminentemente técnicas e que têm determinadas questões que perpassam outros âmbitos de conhecimento é sempre temerário, sempre temerário. Né? Então nós temos, por exemplo, vou trazer aqui para o nosso ambiente da mineração. E aí quando a gente fala de agências, eu tenho que dar uma amplitude da ideia de agência, mesmo que não esteja assim sacramentada na norma, porque nós vamos falar de órgãos de licenciamento ambiental, de gestão do meio ambiente, como é o ICMBio, e outros tantos que estão espraiados pelo país como um todo. Também podemos categorizar, para fins apenas de exemplificação, não são agências no conceito tradicional, com autonomia administrativa, financeira e tudo mais, mas que são necessárias para essa conformação do Estado e de como se busca um objetivo. Nós somos muito dependentes, embora nos vangloriemos que alimentamos o mundo, em torno de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes do mundo, dependem da nossa agroindústria. Nós nos vangloriamos disso, mas nós negligenciamos ao longo do tempo os agrominerais. Então nós dependemos em torno de 95% de potássio, só para dar um exemplo. E temos um empreendimento interessante no Amazonas, chama Autazes, e que pode compor aí entre 30% e 35% de fornecimento desse bem mineral para a gente, que é fundamental para a agricultura. E nós temos uma discussão interessante, provocada pelo Ministério Público Federal, depois de mãos dadas com o Ministério Público Estadual, sobre a competência para o licenciamento. O licenciamento na mineração ele é essencialmente estadual. E ali discute-se se o licenciamento não deveria ser do IBAMA. O IBAMA diz claramente, afirmando a sua competência, dizendo a competência é estadual. O Estado também diz a mesma coisa. Mas alguém do Ministério Público e o próprio Judiciário sistematicamente contrapõem as duas posições. E aí são liminares. Então estamos aí há mais de 10 anos discutindo essas questões. Aí se junta a isso uma discussão sobre terra indígena, demarcação de terra indígena, e isso passa a ser também um fator para supostamente definir a competência do IBAMA, sendo federal. E a despeito de algumas decisões do Tribunal Regional Federal da primeira região, ainda assim, nova ação se posta ali. É o que eu tenho chamado de disfunção
que o Brasil tem, que nós temos, e uma espécie de risco para o investimento que normalmente não é muito discutido. Nós temos essa mazela que a gente precisa também refletir sobre. E aí, só para concluir essa primeira abordagem, voltando ao mundo político de novo, não se pode falar em autonomia administrativa, financeira, que é o que está posto na lei, e é como a conformação da ideia de agência reguladora que está posta, quando se tem sistematicamente retirado a condição orçamentária das agências, quando se tem sistematicamente deixado de autorizar concursos e renovação da força de trabalho nas agências. Isso é um Estado inconstitucional. Você está contraditando aquilo que é a essência de uma agência reguladora, que é o exercício pleno da sua autonomia, sem contar com os influxos políticos, que isso é normal, mas eles às vezes com um assédio muito maior e tendo que fazer com que a alta administração de cada agência tenha que se render ao ambiente político de tal modo que há uma troca desigual do que o mundo político quer versus aquilo que a agência deveria entregar. E ser submetida a uma falta de estrutura, a falta de cargos, a falta de orçamento, é dizer que nós queremos agências só para dizer que temos, mas não as temos como elas deveriam ser. Bom, depois dessa primeira rodada em que nós falamos de desafios, né, quer dizer, das atividades que são exercidas, mas também dos nós, inclusive dos nós do Tribunal de Contas, do Judiciário, eu queria provocá-los, a vocês três, para pensar como que nós podemos lidar com um desafio que é muito importante da integração, que é obter do Estado como um todo, não é só do Poder Executivo, mas é também do Poder Legislativo, uma maior clareza na definição de suas prioridades. Imagino que se eu provocar aqui a Ana, e eu o faço também, dizer quais são as prioridades que são enxergadas pela Ana, quer dizer, quais são, na visão da própria agência hoje, os desafios dos próximos 10 anos. E a pergunta é, em que medida isso está alinhado com uma visão do próprio Poder Executivo, aprovada, quem sabe, pelo Poder Legislativo, por meio da lei orçamentária, da lei do planejamento plurianual, ou da legislação setorial, etc., né? Mas em que medida existe uma falta de sintonia entre aquilo que as agências enxergam como as prioridades e aquilo que o Poder Executivo, em articulação naturalmente com o Congresso, enxerga como tal. Porque o Mauro acaba de referir o problema de recursos das agências, que é comum em todas as agências a percepção de que tem faltado recursos. Mas o problema é que não falta só na agência, falta em todo lugar no Estado. Por quê? Porque o Estado quer gastar em todas as coisas. Simplesmente não se quer tomar a decisão dramática de, afinal, fazer opções. Então, nós vamos empurrando as decisões difíceis, que é de fazer opção, né? Então, tem um desafio aqui importante, que é o de conseguir uma articulação maior no planejamento, na definição do que é estratégico, que seja capaz de alinhar aquilo que as próprias agências veem como estratégico, a partir da sua visão setorial, e aquilo que é necessário o Estado, em geral, incorporar, até para que o Estado, em geral, incorporando, possa haver também um alinhamento entre as agências, porque cada agência pode ter lá sua visão sobre as prioridades, né? Depois eu acho que nós podemos voltar ao problema de como enfrentar o desafio de recuperar a autonomia das administrações públicas perante o Judiciário e o Tribunal de Contas, que eu acho que é um outro desafio também nos provoca a pensar no futuro, que é um desafio talvez mais complexo. Mas eu começaria por esse, Ana, com você. Então, falar das prioridades da Ana e o que é que nós podemos imaginar de sugestão
para aumentar a capacidade do Poder Executivo, se alinhar com as prioridades, ou dizer não são essas, são outras, e vamos então nos alinhar em torno de outras prioridades. Perfeito. Nossa, tá alto esse microfone, né? Assim. Vamos lá. Acho que uma primeira coisa muito importante, acho que é um papel da agência, é de comunicar adequadamente ao governo, vamos dizer, ao legislativo, e de fazer a comunicação adequada da situação posta ou do seu objetivo, vamos dizer assim. Por muitas vezes eu acho que a gente tem uma tecnicidade em linguajar que muitas vezes não deixa muito claro qual que é o grande problema ou o que devemos enfrentar. E isso acho que tem muito um papel da alta gestão da agência, que é quem leva, né, essa mensagem para cima, vamos dizer assim. Vencido isso, a comunicação, ela realmente, eu acho que ela é um desafio. Na ANA, hoje, a gente tem um grande objetivo, vamos dizer assim, que fala muito com o nosso painel, que a gente está falando hoje, que é de integração. É de integração principalmente para adequação frente ao que temos vivido relacionado a mudanças climáticas, enfrentamento de eventos críticos, hidrológicos, né, enfrentamento de secas e cheias prolongadas. E o que se vê, o que urge, assim, é uma urgência mesmo de adequação de metodologias de análise, de afinamento de dados, né, para que a gente forneça informação que seja mais adequada, que subsidie a implantação de novas infraestruturas urbanas para cidades. Ao mesmo tempo, temos também um outro grande braço que é muito importante relacionado ao saneamento básico, a elaboração de normas de referência para um setor que está agora também pulsante, né, e que tem um marco legal a ser respeitado, um tempo a alcançar a meta da universalização. Então, colocaria, assim, 2 grandes objetivos, que é a integração dos nossos serviços, dos nossos instrumentos com os estados, que acho que é o grande desafio, mas essa integração incorporando a questão das mudanças climáticas e novas soluções para a disponibilizar água, principalmente em áreas de escassez. Eu acho que é o grande desafio da ANA. E a gente acha que é uma coisa óbvia, porque a gente tem vivido uma realidade em que a gente enfrenta essas coisas no dia a dia, tanto olha para a Amazônia, né? A gente olha para o Rio Madeira, o Reinaldo até falou, né, a questão das concessões que a gente vem tratando, e aí a gente tem diversos desafios relacionados à outorga para o setor, lá no Madeira mesmo, que é a concessão que a gente vem discutindo, né? Outorga para energia elétrica, vai ter essa outorga para a concessão da hidrovia, que é uma novidade também para a agência, mas a gente olha, hoje está numa situação de escassez hídrica, em que, para falar a verdade, você não tem barco nem conseguindo passar em todos os trechos. Então, a gente está vivenciando isso, vamos dizer assim, o governo, o legislativo, eles têm vivenciado isso, mas de alguma maneira ainda é difícil de ficar claro muitas vezes qual que é a atuação e importância da agência reguladora nesse processo. Então a gente acabou de viver a situação no Rio Grande do Sul esse ano e junto com as outras agências reguladoras a gente tem aí pleiteado pelos contingenciamentos que aconteceram para que não se reduza mais nosso orçamento, para conseguir uma restituição de parte do que havia sido planejado. E quando aconteceu a situação lá no Rio Grande do Sul, foi muito interessante porque a gente teve a oportunidade de colocar o que a ANA faz, e por muitas vezes a gente via que tinha um desconhecimento da importância da informação. Por exemplo, que a ANA disponibiliza como seu monitoramento de níveis de rios lá no Rio Grande do Sul, a gente fornecendo esses dados para o governo federal, ao mesmo tempo pedindo dinheiro para manter a rede que dá esses dados para o governo federal. Então, é um contrassenso, né? E aí, acho que essa pergunta é muito importante. Como que a gente consegue
deixar claro qual que é a importância, porque quando acontece um desastre, se vê a importância, mas mesmo assim você vê que tem uma dificuldade de entendimento de o que a agência reguladora tem fornecido e o que isso vai subsidiar em ações do próprio governo. Então, eu acho que é muito importante a gente conseguir comunicar isso com clareza para o Congresso Nacional. Conseguir comunicar com clareza o objetivo da agência e o que está urgindo de mais urgente, o que é mais urgente de tomada de decisão, que não dá tempo de esperar. E aí a gente sempre bate nisso que foi colocado aqui. A gente precisa de autonomia, a gente precisa de autonomia para poder fazer, enfim, responder, que muitas vezes, principalmente quando lida com essas situações situações esporádicas, né? É uma resposta rápida que a população precisa, é de uma resposta rápida que precisa. Então, hoje, está no processo de reconstrução do Rio Grande do Sul. A gente tem que correr para fazer os estudos, para poder subsidiar os parâmetros para que seja construída uma nova infraestrutura. Isso tem que ser rápido, não tem como deixar as pessoas esperando. Isso o governo tem que entender que o papel da agência nesse contexto, e que é primordial, e que é urgente. Então isso tem que ficar claro. Mas é realmente eu acho, muito, às vezes chega a ser, a gente ri, assim, quer chorar, né? Mas como assim, né? Que não ficou claro ainda a importância dessa autonomia da agência para que a gente possa responder às urgências que não são da agência, mas é uma urgência do país, do próprio governo, para lidar com situações assim, inesperadas, né? A Ana nos faz uma provocação muito interessante, que é uma autoprovocação, né? A minha pergunta sobre como é que se pode melhorar o cenário para que haja um alinhamento entre os objetivos, as prioridades estratégicas que a própria agência enxerga e o Poder Executivo enxerga, ela se põe o desafio para a própria agência, a Agência Nacional de Água, de ela ser capaz de mobilizar o governo. Porque o governo e o Congresso Nacional, frequentemente, não é capaz de perceber a tempo e hora quais são as necessidades a atender. Isso me remete ao ex-governador de São Paulo, Alberto Goldman. Eu interagi muito com ele quando eu fui responsável pela criação da Lei Geral de Telecomunicações, na metade da década de 90, já faz muito tempo, e ele foi o relator no Congresso. Então, eu passei meses junto com ele para viabilizar a aprovação daquilo. E ele dizia uma coisa que muito me impressionava, que era o seguinte: eu tinha conseguido convencer lá o Poder Executivo a deixar com muita clareza definidos os papéis do Executivo e o papel da agência. E o papel da agência, no caso do setor de telecomunicações, é muito maior do que o do Executivo. Inspirando-se um pouco no caso do Banco Central, quer dizer, vamos concentrar todas as competências na agência, porque se precisar se articular com o Poder Executivo, não vai sair, as coisas não vão sair a tempo e hora, né? E, mesmo assim, algumas competências tinham que ser previstas com clareza, foram previstas lá com clareza, mas o então deputado Alberto Goldman dizia: você precisa entender que nós estamos nos primeiros anos da nossa democracia, e esses primeiros anos vão demorar muito. E nos primeiros anos da democracia tem uma curva de aprendizado, para pegar a expressão que você mencionou, enorme. E é o seguinte: a curva de aprendizado dos políticos para a importância do planejamento, das definições estratégicas. Por quê? Porque a tendência natural do político é deixar os problemas se colocarem para depois sentar com os interessados e mediar soluções, quando já é tarde demais para obter boas soluções. E as soluções serão sempre ótimas. Mas por quê? Porque o político tradicional, aquele que está no parlamento, que vem da vereança, das prefeituras das pequenas cidades, ele age, em geral, provocado por terceiro. Ele não tem as iniciativas. Ele é provocado por terceiros. E aí ele tenta mediar um pouco os interesses. Não tem capacidade de planejamento, de pensar
as grandes prioridades. É diferente de um governo tecnocrático que as ditaduras favorecem, em que o pensamento tecnocrático, estratégico, acaba sendo mais fácil de se viabilizar, porque o espaço da política tradicional ele diminui. Então, nós estamos nesse desafio. Bom, nós estamos vendo a democracia é ótima, excelente, e os várias unidades do Estado agem por provocação. Então, a pergunta que a Ana nos faz é: será que nós, Agência Nacional de Águas e as agências em geral, estamos falhando na nossa capacidade de comunicação e de reivindicação e de esclarecimento da própria sociedade e do Executivo e do Legislativo para brigar para que o Executivo cumpra a sua função, o Legislativo cumpra a sua função? Essa é uma provocação muito interessante, que eu acho que ela tem importância para poder gerar efeitos para a integração das agências em geral. Mas eu queria aqui passar para o Renildo com a mesma provocação, Renildo, as grandes prioridades aí que são enxergadas pela ANTAC, né? E como mobilizar o restante do Estado brasileiro em torno dessas prioridades, ou para a definição de que não são essas, são outras. Renildo. Olha só, Carlos, que raciocínio interessante. Basicamente, tudo que a gente consome hoje dentro do Brasil, ele vem pelo porto. Ele vem pelo porto. Raramente a gente consegue conhecer alguém que sabe o que é ANTAC. E, quiçá, Ana, sabe o que é ANA. Então, a nossa discussão já começa por aí. A nossa discussão já começa em fazer com que a própria sociedade como um todo entenda a grande importância que tem uma agência reguladora. A agência reguladora não é só um braço do governo, não é só um braço executivo. A agência reguladora é aquela que vai fomentar um setor específico da economia. A Ana trouxe um exemplo gigantescamente importante sobre esse assunto aí, a questão do Sul. Eu volto um pouquinho no passado, Ana, para falar da Covid, da Anvisa participando da Covid ativamente. Eu também posso colocar na questão da Covid o papel da ANTAC lá, fazendo com que as embarcações pudessem levar vacina lá para o pessoal do norte do país. Carlos, olha só que número incrível. As agências reguladoras hoje, elas consomem somente 5% daquilo que geram de emprego, renda e tributação. Somente 5%. Então, tudo aquilo que as agências geram para o Brasil, elas consomem somente 5%. Isso é um dado importante para mostrar o tamanho da importância da agência reguladora, tudo aquilo que ela faz, e olha só o quanto que ela custa para o país. Somente 5% daquilo que consome. E quando você me provoca ao falar qual que é o nosso grande desafio, e aí eu vou concordar 100% com a Ana, é fazer com que a gente realmente seja tido como importante para a economia como um todo. A balança comercial brasileira, o PIB, a grande parte da participação do PIB na balança comercial é gigantesca também. E aí eu vou falar aqui com vocês sobre algumas questões que realmente a agência precisa ainda tratar com mais força, com mais atenção, para que essa demonstração de importância para o mercado como um todo possa acontecer com mais energia, tá? E eu falo aqui de intermodalidade. Intermodalidade para a gente, que é um carro-chefe, um carro muito importante, que é o fazer com que os modais logísticos possam conversar com mais sinergia. Eu conversar muito bem com a rodovia, a ferrovia, a hidrovia, a embarcação conversar com a ferrovia, é o fomentar essa logística portuária, essa logística nacional, para que a mercadoria possa transitar sem essa intempérie burocrática tão pesada, tão forte, que hoje ainda comina o país. Fazer com que essa logística de transporte ela possa acontecer com mais eficiência dentro e fora do porto. Aí eu volto aqui na questão das concessões hidroviárias, a Ana tocou muito bem nisso aí. Concessão hidroviária cujo custo para implementação é muito menor do que uma rodovia, do que uma ferrovia. E a eficiência, inclusive energética, eficiência, inclusive, na questão da descarbonização, também é muito importante, porque consome muito menos de carbono e faz com que a mercadoria possa transitar com muito mais eficiência. E aí, Carlos, eu vou encerrar a minha conversa aqui
falando que as competências da agência e do Ministério, elas são basicamente complementares. O Ministério formula a política pública e a agência executa essa política pública. E aí eu não consigo enxergar tanto conflito assim, tá? Na participação de agência barra Ministério. O Ministério enquanto poder concedente, coisa que a agência não é, né? O Ministério enquanto formulador de política pública, enquanto a agência não é. A agência é basicamente a executora dessa política pública, mas a agência participa também com transparência, a agência participa também para poder criar políticas públicas com mais assertividade. E eu vou falar para vocês aqui alguns exemplos recentes, tá, da nossa participação. A questão da BR do Mar, que é o fomento a embarcações estrangeiras no transporte nacional, principalmente cabotagem. Vou falar também para vocês dessas concessões hidroviárias. A agência no passado criou o Plano Geral de Outorgas Hidroviário, que foi absorvido como política do Ministério, e nesse momento agora a gente consegue conversar sobre concessão de hidrovias, e N exemplos, licitação de arrendamento portuário, que começa com o Ministério, mas a agência que faz o processo licitatório como um todo. Então a gente consegue conversar muito bem. Eu diria que nós temos competências complementares, e aí eu vou encerrar afirmando e confirmando categoricamente que a Ana muito bem colocou, tá? A agência poder demonstrar e a agência conseguir esse papel de importância no mercado nacional, eu acho que isso aí seria realmente aquela cereja do bolo que está faltando para a gente conseguir fazer com que a agência ela se torne essa agência reguladora que foi idealizada em 95 e hoje ela está muito diferente do que foi idealizado, mas ainda falta muito chão para a gente conseguir implementar o seu real papel e a sua real missão lá de 95, tá bom? Bom, Renildo, o Banco Central, que é a mais antiga agência reguladora, não tem esse nome, porque ele é tão importante que ele não quer entrar nessa categoria geral. É algo muito específico na visão dele, mas não passa de, em grande parte, de uma agência reguladora também, de um setor. O Banco Central tem 60 anos. E ainda hoje o Banco Central é todos os dias atacado politicamente por conta dos ônus envolvidos nas decisões que toma, que tem seus valores, mas, claro, tem seus efeitos e sempre tem os insatisfeitos, né? Mas o Banco Central tem sido muito eficiente na defesa da importância da sua autonomia, enfim, na importância de se manter a coerência da política monetária, etc. e tal, né? Então, essa provocação aqui, autoprovocação, que a Ana Carolina começou e que o Renildo acabou incorporando também, ela é uma espécie de consenso mínimo aqui já estabelecido. Vamos ouvir o Mauro aqui também sobre essa mesma questão. Quais são as prioridades que a Agência Nacional de Mineração enxerga e como conseguir digamos, uma sensibilização do Poder Executivo em torno dessas específicas agendas que são visualizadas pelo setor a partir da ótica, naturalmente, da agência. Perfeito, professor. O senhor trouxe aqui o exemplo do Banco Central, né, que está bastante estabilizado e ainda assim sofre esses assédios, digamos assim, mas que cumpre o seu papel. Eu acho que a gente deve partir primeiro de uma questão que é angular e é fundamental, que é o sentido de Estado, o sentido de governo. Então, as agências são entidades de Estado que devem se perpetuar ao longo do tempo e que não estão jungidas necessariamente a uma política de governo de momento a ponto de serem submetidas a determinadas mudanças de rota de modo intempestivo e tal. Porque aqui a agência, ela encarna exatamente, a autarquização não é uma coisa nova no país, né? Tanto que o Decreto-Lei 200 já trazia a distinção e qual era o tratamento do poder supervisor, né, que os ministérios têm em relação às autarquias. Nós temos a figura da autarquia com uma autonomia reforçada, que é o que se chama em relação às agências. Então, a gente, quando não tem esse senso de posição de Estado, e aí no caso do Brasil, por exemplo, em que
presidente da República ele encarna as figuras de chefe de Estado e chefe de governo, isso está bem delineado. Mas quando o Estado como um todo não consegue se ver assim, você volta lá para Kantorovich falando sobre a teoria dos dois corpos, né, o corpo mítico e o corpo físico do rei, que levou muito tempo para se entender essa dinâmica. E essa deve ser incorporada ao Estado. E a agência entra nessa situação em que, quando nós não temos o corpo alto, né, da alta administração e próprio parlamento, entendendo qual é o papel e dificultando a interlocução, aí a gente tem realmente problemas, né? Então, como eu disse anteriormente, nós podemos ter o melhor planejamento para o setor mineral, o melhor planejamento para o setor de energia, mas eu posso ter, por exemplo, um jazimento importante, e agora que a gente está lidando muito com os chamados minerais críticos, estratégicos, nós podemos ter um jazimento importante, mas que ele não tem uma infraestrutura adequada de escoamento. Normalmente você vai encontrar isso em lugares mais remotos, mas nós, até aqui, não temos lidado, eu acho que isso é uma falha, nessa ideia de integração, por exemplo, de entender qual o planejamento para ferrovias, qual é o planejamento para hidrovias e como se dá esse escoamento. Então, nós temos pontos de conexão fundamentais aqui, próximos no Mato Grosso do Sul, por exemplo, com o Paraguai, que a gente desova algumas das nossas produções. Mas você também tem uma parte de beneficiamento e que é necessária a energia. Agora, recentemente, fez, eu acho que 40 anos, a ABRASE, Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia. Você faz com que o core business de determinadas empresas, ele teria que ser cindido para criar uma área em que ele vai investir em energia. Não é o negócio dele, mas ele tem, porque o Estado deixa de aplicar. Por exemplo, a Vale, ela é uma das acionistas de Belo Monte, porque precisa. Então, tem os eletrointensivos. Então, nós não temos ainda essa conexão. Temos a dificuldade, de fato, de interlocução, não só com o governo, mas com o parlamento, mas isso é recíproco. É, às vezes, uma falta, não é só a falta de visão, é de não querer ver. Tá? Isso é bastante complicado, porque a gente traduzia a política pública e nós temos consciência que nós não somos fazedores de política pública, somos executores de política pública. Mas nós podemos auxiliar no fomento, nos insumos, nos subsídios para que a política pública aconteça, porque nós estamos ali. E nós encarnamos uma parcela do exercício não só da política pública, mas especialmente da democracia. Porque quando nós lançamos uma agenda regulatória e que nós chamamos a população, não só o mercado regulado, mas a sociedade para interagir conosco e trazer subsídios, trazer informações e contribuições para que a gente melhore o nosso aparato regulatório, a gente está dando uma demonstração de que a atividade, a atuação da agência, ela está alinhada, busca se alinhar na tradução da política pública e chegar até a população. E daí colher esses insumos e, da melhor forma, tratar as grandes questões nacionais. O que ocorre, na minha particular visão, é que nós não temos, o Renildo mencionou muito bem aqui o fórum de dirigentes e outros fóruns que nós temos. Nós discutimos ali algumas coisas, mas nós não temos uma integração propriamente dita. Acho que falta isso ainda, a gente está muito mais próximos. Tem uma instituição interessante, a ABAR, que é a Associação Brasileira de Agências Reguladoras, muito bem conduzida pelo Vinícius aqui,
e lá de Brasília, e que congrega as agências não só as federais, mas as demais. E ali é um fórum bem interessante de discussão sobre como a gente pode melhorar. Aí nós temos a questão do Pacto Federativo. Por exemplo, nós fazemos a arrecadação, a cobrança, a arrecadação da contribuição pela exploração de recursos minerais, que é o royalty da mineração. Mas alguns estados e em outros municípios já criaram também esse tributo, né, essa cobrança, melhor dizendo. E o Supremo até agora indicou que há alguma constitucionalidade naquela cobrança. Então nós passamos a ter um desequilíbrio em razão disso, que passa pela questão tributária lato sensu. Obviamente que nós não estamos falando de tributo propriamente dito, né? É um preço público, né, que é a cobrança dos royalties, mas ela tem que estar integrada com como a apropriação da renda da mineração ou do petróleo, não só pelo poder público, mas pela sociedade, como ela tem influência na sociedade, questão da transparência, por exemplo, de que cada município que tem a liberdade de utilizar aquela receita, e a sociedade saiba como está sendo usado ou possa influir. E aí nós temos o papel também de comunicação para permitir que a população tenha esse. Então, quando nós não conseguimos coordenar atuações bem sinérgicas na introdução de uma atividade minerária numa determinada localidade e não conversamos com os demais stakeholders que estão ali. Então, é quem vai licenciar? E se nós estivermos perto de uma terra indígena, se nós tivermos cavidades, e aí nós temos uma série de desafios. Eu sempre trago esse exemplo de quando licitamos, eu estava no Ministério de Minas e Energia, licitamos um dos linhões para escoar a energia de Belo Monte, ia chegar ao Sudeste, mais de 2.000 quilômetros. Um trecho foi ganho pela Straight Grid, uma empresa chinesa. E aí, passados os 2 anos, num evento que houve lá em Brasília sobre questões ambientais e outras quais do setor elétrico, havia um representante da empresa que mostrou num painel como eles tinham definido o traçado, claro que ali tem aspectos econômicos, e como ficou ao final. E aí ele questionava, por provocação dos próprios chineses, que não entendiam como é que a gente funcionava aqui no Brasil, ou como a gente não funcionava. Aliás, houve uma reunião lá no Ministério de Minas e Energia em que um representante, um chinês mesmo, ele questionou porque havia sido dada uma liminar para suspender o licenciamento, e ele dizia, mas se for uma decisão do governo maior do país, uma única pessoa pode chegar e suspender? É assim que funciona? Então já tinha que... E aí essa pessoa fez o desenho do que era o ótimo do traçado e como ele ficou ao final. E aí ele dizia, olha, a gente começou por aqui, aí apareceu uma unidade de conservação de proteção integral. Aí a gente cortou para cá, apareceu uma cavidade. A gente foi para cá, tinha uma pretensão de quilombolas. A gente foi para cá, tinha unidade... tinha terra indígena. E aí tudo foi conspirando para que houvesse uma alteração significativa. Então, o traçado foi aquele ali. E nós não conseguimos enfrentar determinadas questões nossas. E eu tenho dito isso. Nós somos um país que tem essas disfuncionalidades e que se nós não tivermos a ideia de Estado, do que a gente quer, como é que a gente se posiciona, para onde a gente vai, e isso perpasse não só a alta cúpula
do poder político, mas nós, enquanto agência, também temos que executar essa... E temos que traduzir isso para quem quer investir no país e saber que a Ana deve estar discutindo isso de novo e sempre. Hidrograma de consenso Belo Monte. Ali, a expressão consenso, ela é mais apropriada mesmo, porque ali se juntaram a ANA, se juntaram outras tantas, o IBAMA, e foi construída uma ideia de utilizar a água da melhor forma possível, sem prejudicar os vários usos e em favor também do melhor aproveitamento, o aproveitamento que a gente chama de aproveitamento ótimo no setor elétrico. Isso vem sendo discutido no Judiciário há muito tempo pelo Ministério Público, porque mesmo esse consenso que foi obtido no âmbito administrativo, o senhor mencionou bem, ele pode ser contestado e acaba sendo contestado pela via judicial. E aí você traz um nível de incerteza, crava uma incerteza sobre determinados investimentos e quando nós não temos essa capacidade de superar, e até de forma rápida, porque também o nosso judiciário tem a sua velocidade de cágado, nós não conseguimos sair do outro lado. Tá? Então, assim, nós já temos, assim, estruturalmente e culturalmente, a dificuldade de fazer essa aproximação. Né? Se você voltar de novo para o setor elétrico, no artigo 21, quando ele fala sobre... Há uma distinção entre o recurso hídrico, né, o recurso em si, enquanto corpo hídrico, e o potencial hídrico para a geração de energia. São conceitos distintos, com abordagens distintas. Tá? Então, você pode ter um rio estadual, mas se esse rio tiver um potencial hídrico, esse potencial hídrico ele é propriedade da União, e ela que o faz. Mas diz lá que ela deve fazê-lo em articulação com o estado em que aquele potencial hídrico está instalado. Eu transporto isso também, mesma coisa para a mineração. O bem é da União. A competência legislativa, normativa e a competência material para explorar a atividade minerária também é da União. Mas você não pode passar ao largo dos interesses locais. E aí tem que ter esse tipo de articulação. Então, quando a gente não consegue fazer com que essa inserção, a chegada de um empreendimento do modo mais articulado possível com as várias agências, com os vários stakeholders, a gente não vai lograr um êxito adequado. E esse é um desafio muito grande que o país tem. Quando a gente fala, por exemplo, sobre licença social, que eu não defendo que ela esteja posta em lei, deve ser uma prática mesmo que as empresas e o governo devem estimular, e a regulação deveria estimular, a gente faz com que esse entendimento e a necessidade de uma interlocução, de diálogo, seja muito mais explícita. Que benefícios e que danos vão vir, como é que você vai mitigar. Então, tudo aquilo que é preconizado, não só na legislação, mas que exige essa prática. Então, nós não conseguimos fazer isso. Eu acho que nós temos esse déficit de interlocução. Então, para a gente falar em articulação, tanto nesse nível top-down, que é o típico do poder público, em que certas necessidades não são vistas ou não se quer que sejam vistas, e a gente não consegue o de lá para cá, o daqui para lá, adequadamente, a gente está sempre fadado a ser esse país que se diz do futuro, num futuro tão longínquo que ele não chega. E estamos discutindo agora minerais críticos, estratégicos, terminologia que se queira aplicar. Nós não temos uma política minerária no país clara e dizendo assim. Eu estive no Peru em 2012, a discussão lá era sobre a Convenção OIT 169, a aplicação dela, eles tinham acabado de regulamentar. Nós somos signatários da Convenção OIT 169. Só para ficar claro, é uma convenção
da Organização Internacional do Trabalho, que preconiza, entre várias coisas, que as populações indígenas, no caso do Brasil, a gente admite, a princípio, que os quilombolas também são sujeitos de direito dela, que eles devem ser ouvidos previamente quando vai haver vai ser desenvolvida uma atividade econômica na localidade onde eles estão. E nós tivemos com vários atores do governo, secretários, ministros, e eles disseram o seguinte: olha, aqui nós temos, atrelado ao Poder Central, ao gabinete do Presidente da República, um conselho, e nesse conselho tem 8 ministérios, apenas 8 ministérios. E nós fazemos um planejamento para o desenvolvimento do país, para identificarmos quais são os empreendimentos, olhando só a parte econômica, né? Para os próximos 5 anos. E quando a gente aprova aquilo ali, todos saem com o compromisso de fazer com que aquilo aconteça, independentemente da sua pasta. Então, eles procuram buscar um tipo de interlocução, de articulação, que favorece o crescimento do país. Naquele período, o Peru estava crescendo em torno de 6% ao ano. Não sei se decorre disso, dessa prática, mas eu acho que a grande reflexão que esse painel deve trazer para a gente é o que nós estamos fazendo, ou o que estamos deixando de fazer em termos de busca desse diálogo necessário para que as nossas ações convirjam, né, para que o mundo político entenda que existe um mundo executivo aqui que quer trabalhar, que pode trabalhar, que tem uma competência técnica instalada absurda, que conhece bastante. Você está vendo o Renildo aí, ele traz os números, estão muito aflorados aí na fala dele, e nós queremos fazer, mas às vezes a gente é tolhido justamente por isso, não só pela questão de falta de recursos humanos, materiais, tecnológicos, mas por uma falta de entendimento do que é o país e como a gente provoca a sociedade para ajudar a gente e dizer, é para aí que a gente quer caminhar. Acho que isso é fundamental, a gente fazer essa reflexão. Aproveitar a referência ao Mauro às consultas públicas, às populações indígenas e, no caso brasileiro, aos quilombolas também, para fazer uma pergunta para vocês a respeito do programa de melhoria regulatória. Essa é a terminologia da OCDE e que tem gerado impactos no Brasil em várias normas, leis. Em primeiro lugar, a legislação do PPI fez referências a isso, depois a lei das agências reguladoras, a lei de liberdade econômica e depois os regulamentos a respeito dessa matéria. Bom, e o que se pretende, né? E é uma transformação grande em relação ao que foi o modo de decisão da administração pública até a década de 80. É que todas as discussões relativas à implementação de novos regulamentos ou a tomada de decisões muito complexas envolvam participação social. Então, mecanismos de participação social, audiência pública, consulta pública. Então, existe um desafio de fazer adequada consulta pública e consulta pública ser levada em consideração na decisão. Bom, a pergunta em relação a isso é como está o desafio de fazer essas consultas públicas nas agências, as consultas, as audiências, os instrumentos em algumas agências são intercambiáveis, né? Mas como está essa experiência e qual o nível de problemas que se tem em função disso? Tipo de problema que tem sido comum, a dificuldade administrativa de absorver, incorporar, responder a todas as provocações, as sugestões. Essa é uma delas. Outra é a existência de dúvidas sobre quais são as situações em que é preciso fazer consultas especiais, como no caso dos indígenas e dos quilombolas, que envolve aí outra complexidade, não é só publicar um edital, tem toda uma dinâmica própria, tem que negociar a dinâmica de consulta, enfim. Então, eu queria conhecer um pouco a experiência em relação a isso. E outro tema que também é considerado muito importante pelo setor privado, e está expresso na legislação, em decreto,
que é da análise de impacto regulatório e depois a análise dos resultados regulatórios. Muitas agências têm trabalhado para sistematizar melhor sua regulação, editando regulamentos de consolidação, revendo o regulamento, fazendo estudos. Já existem muitos estudos acadêmicos sobre a qualidade das análises de impacto regulatório que vêm sendo feitas, ou de resultado regulatório, muitas críticas, né? Então, queria conhecer um pouquinho a experiência de vocês, porque eu acho que esse é um ponto importante, tem muito a ver com a ação regulatória integrada, porque isso tudo supõe o exercício de uma capacidade de racionalização de um lado e de identificação dos problemas que inclusive são políticos, conflitos, e de solução, até pior, dos conflitos políticos nos foros adequados, para que nós não arrastemos as decisões por décadas e décadas, né? Então, eu queria começar com a Ana Carolina, provocando para nos contar aí como é que está essa agenda, essas agendas, né, lá na Agência Nacional de Águas. Na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a gente teve nosso primeiro programa de qualidade regulatória implantado no ano de 2018. E foi a primeira vez, então, ali que foi implantado o programa de qualidade regulatória, com a emissão aí da primeira agenda regulatória da ANA e com atendimento, né, a tudo que foi colocado ali no programa PROREG. Em 2022, no momento ali de reestruturação interna da agência, foi criada também uma área dedicada à qualidade regulatória, que eu acho que fez uma grande, assim, trouxe muito avanço na área de análise de qualidade regulatória da agência. Hoje a gente está na nossa quarta agenda regulatória. Pela primeira vez, nessa próxima agenda regulatória, que é 2025-2026, a gente vai contar com 2 momentos de participação pública. Então, é a primeira vez que a gente faz isso. E também temos avançado muito na transparência e no acompanhamento dessa agenda regulatória. Então, internamente, nós temos um painel que é bastante completo e minucioso, em que a gente acompanha o monitoramento do andamento de cada ação e cada resolução que está prevista ali dentro da agenda regulatória, com prazos que são atualizados bimestralmente. Então, a gente teve um avanço muito bom de 2018, né, até aqui. E agora, Carlos, a gente está colhendo alguns frutos que são bem interessantes. Então, tem o selo ouro lá do MDIC, né? A gente recebeu esse ano 3 selos ouros. Não estou querendo fazer inveja dos meus amigos das outras agências aqui, mas foi a única agência reguladora que recebeu 3 selos ouros, com 3 resoluções, 2 do saneamento e uma da fiscalização de automonitoramento. No ano de 2021 também recebemos um selo ouro. Temos 5 até agora, então acho que foi um boom, assim, acho que a gente conseguiu, de alguma maneira muito boa, que também teve um apoio muito forte da diretoria nesse sentido, com que a casa incorporasse a elaboração das análises de impacto regulatório e que também, enfim, melhorasse a qualidade desses relatórios de AIR, né? Agora a gente criou um indicador de qualidade de análise de impacto regulatório, então estamos já aplicando esse indicador para justamente ter uma visão adequada de quais são as forças, do que a gente precisa melhorar nas análises, para que a gente consiga ver isso de forma bem, assim, objetiva, para que também a gente possa, enfim, melhorar a qualidade das nossas análises de impacto regulatório. Temos também uma agenda de ARR, né? Já temos uma ARR elaborada e publicada, que foi referente ao programa Qualiágua, que é um programa bem importante, é um programa que fomenta os estados que façam monitoramento da qualidade de água. Então, esse programa ele repassa recursos para os estados, para que os estados possam colocar pontos de monitoramento numa malha e numa distribuição que é pactuada ano-estado, para ele estar ali, aquela estação na melhor ponto possível. Isso fomenta uma cultura de análise de qualidade de água que era muito deficitária no nosso país. E com esse programa, hoje a gente tem a adesão de todos os estados da federação nesse programa, então a gente teve um boom
um crescimento muito importante nesses dados de análise de qualidade de água, e foi o primeiro ARR realizado pela agência, com muito orgulho, e temos ainda mais dois previstos aí para frente. Mas eu acho que realmente vou colocar aqui que o empenho da casa, a incorporação dessa cultura. Acho que no começo, como tudo que é novo, né? Assim, muitos, às vezes, superintendentes, vai ter que fazer a IR. Como que a gente faz para não fazer o AIR, sabe? Assim, e teve uma mudança de cultura muito forte, que hoje eu acho que se incorporou de uma maneira que é muito legal de ver, porque a gente já vê agora um cenário em que as pessoas estão, assim, para falar a verdade, ansiosas para que as suas resoluções façam parte do próximo selo ouro e para que a outra superintendência receba o selo ouro nesse ano. Assim. Então, acho que teve uma grande melhor, assim, realmente é um cenário muito positivo. A gente tem hoje lá uma equipe que trata o pessoal da SEG, de qualidade regulatória, são pessoas muito boas, que inclusive vêm de outros órgãos com bastante maturidade, que trabalharam com isso em outros órgãos e que tem uma maturidade que permite que a gente tenha também tido esse avanço de 2018 para cá, com relação à qualidade das nossas AIRs e ao empenho, e a gente está num momento que a gente vê que ainda tem que fortalecer algumas coisas, ainda tem que fortalecer, às vezes dentro de um processo de elaboração de AIR, às vezes um benchmarking, uma coisa assim de comparar com o que está sendo feito em outros países. Acho que tem alguns pontos que a gente tem que melhorar, mas que foi um crescimento muito significativo desde a implantação do Programa de Qualidade Regulatória na ANA. E as participações sociais, a gente tem lidado com elas de forma muito efusiva, justamente, principalmente por conta do saneamento, vou dizer assim. Se a gente tem um processo, vamos dizer, de uma resolução de recursos hídricos que a gente recebe aí, tem a participação ampla da sociedade, todo o sistema de gerenciamento de recursos hídricos, são todos entes que fazem parte do sistema de gerenciamento de recursos hídricos, eles são bastante participativos. Temos, sim, o desafio de incorporar todas as participações, mas eu acho que nesse ponto a gente tem um desafio maior com saneamento, porque como é uma pauta que está muito pungente, a gente tem, às vezes, contribuições de 900 contribuições, 800 contribuições em uma norma de saneamento, com a equipe que a gente já sabe que é pequena, né? A gente recebeu também essa atribuição do saneamento para a agência em 2020 sem uma equipe robusta, com concurso público. Então a Ana, ela montou aquela equipe ali com muito suor, assim, então são poucas pessoas e tem sido realmente um desafio incorporar, mas eu acho que tem dado certo, assim, a gente tem conseguido dar conta do tranco, assim, sabe? Mas é sempre muito rico e sempre muito, assim, a gente tem dado bastante transparência, inclusive, para essas participações, bastante divulgando bastante. A assessoria de comunicação tem buscado também deixar isso sempre muito à vista da sociedade, porque também quando a gente fala da pauta, principalmente a pauta de saneamento, é uma pauta que está muito visada, né? Então, para a gente, essas participações sociais são muito importantes, que sejam mais transparentes possíveis, assim. Ótimo, então já temos aqui uma informação sobre a ANA, estamos ansiosos, Renildo, para saber, ANTAC, como é que essas agendas estão sendo tocadas, as dificuldades, enfim, e os avanços. A grande dificuldade nossa hoje, enquanto agência de transporte aquaviário, é receber realmente contribuições da sociedade, tá? E volto àquele assunto nosso em relação ao conhecimento da agência no mercado como um todo. Isso é importante. E veja uma coisa interessante, Carlos. Toda contribuição que a gente recebe aqui, a nível de regulação, a nível de outorga no setor portuário, são contribuições riquíssimas e que acabam, no fim do dia,
por contribuir pela melhoria da regulação e melhoria dos processos que vão ser decididos na sequência, tá? Então, toda a atuação da agência é pautada pela transparência, tomada de subsídio, audiência pública, e não por coincidência, e a Ana colocou um ponto aqui que eu vou querer também ressaltar aqui na agência, a agência recebeu 3 selos esse ano. Foi um ouro e 2 pratas. Não foi tão bom quanto o da Ana, mas a gente chegou perto, tá, Ana? Exatamente por conta disso, tá? Por conta dessa nossa vontade de sempre estar escutando o setor regulado, por quê? A regulação não é um fim em si mesmo. A regulação tem que atender o objetivo, que é, no fim do dia, entregar para a sociedade aquilo que realmente vai fomentar o mercado como um todo, tá? E mais uma questão, olha só que interessante. Quando você fala em programa de melhoria regulatória, e aí eu também coloco nesse sacola aí, a lei das agências de 19, eu falo aqui que lá em 21, a agência já tinha conseguido subir 80 posições no índice de governança do TCU. A agência foi a segunda colocada, só perdeu para a ANAC lá em 21, o índice de governança. Ou seja, essa prática de melhoria regulatória é algo que a agência vem trabalhando não somente por conta da lei das agências, ou por conta do decreto 1250, ou por conta de fomento normativo ou fomento legal que traz para a agência competência. Isso já vem sendo incorporado à cultura da agência para que a agência possa, no fim do dia, de novo, sempre ser pautada pela transparência e fazer com que a melhor decisão regulatória seja aplicada ao caso concreto, tá? O Mauro colocou aqui um termo que eu uso praticamente todo dia aqui, tá, Mauro? E a nossa pauta aqui na agência olha só, o que eu faço hoje que não deveria estar fazendo? E o que eu não faço que deveria estar fazendo? Isso pauta a nossa conversa aqui diariamente, e é interessante quando a gente senta aqui à cadeira e a gente começa a pensar naquilo que está demandando muito nossa energia e está trazendo pouco resultado, e aquilo que não está demandando energia ainda, que poderia trazer um resultado muito grande. E tem um projeto nosso aqui, e de novo, junto com o Ministério de Portos e Aeroportos, que é o Navegue Simples, que é um projeto de desburocratização e modernização de regulamentos para que eu possa fomentar, no primeiro momento, os terminais privados. Então, quando a gente coloca esse projeto na mesa e a gente começa a abrir o fluxograma e começa a abrir as regras que pautam a outorga do setor portuário em matéria privada, a gente percebe, Mauro, que a gente faz muito hoje que nem deveria estar fazendo. E a gente percebe também que há muito o que fazer que não está na minha agenda ainda e deveria estar. E esse Navegue Simples, ele nasce 90% atendendo às dores do mercado. Olha só como é que a gente fez. A gente primeiro escutou o mercado com inúmeras reuniões. Na sequência, a gente chamou para uma tomada de subsídio. Isso aí virou um projeto, e esse projeto agora virou um programa. O Navegue Simples, ele nasce como um projeto só para terminal privado. Hoje ele é um programa cíclico que vai incorporar na sequência terminal arrendado, vai incorporar também navegação, vai incorporar também a forma como eu faço a cobrança do arrendamento portuário em terminais arrendados públicos. Ou seja, é uma cultura que a agência absorveu, é uma cultura que a agência tomou para si, é uma cultura que a agência vem modernizando e vem somente aprofundando a forma de enxergar com muita força. E aí, nesse cenário, a gente também, Ana, ano passado, teve nossa primeira ARR. Nossa ARR que analisou o impacto do resultado regulatório de uma norma nossa específica, tá? Que é a norma de registro de terminal de apoio. E o que é esse terminal de apoio? O terminal de apoio são aqueles mini terminais que atendem uma necessidade específica, muito lá no Amazonas, muito lá no Pará, aquela travessia em que o usuário ele utiliza de embarcação para poder fazer o trânsito seu de uma margem do rio para o outro. Isso é um registro, tá? Basicamente é isso. E a gente percebeu que tinha necessidade aqui de avaliar o resultado regulatório dessa norma. E percebemos, inclusive, que a norma, da forma como ela foi concebida, precisava de ajustes.
E esse ajuste a gente conseguiu perceber depois de uma conversa com os usuários do serviço, e na sequência estamos agora reformando a norma para que ela atenda o fim a que foi concebida lá em 2016, tá? Então, é esse cenário que a gente pretende ainda aprofundar mais aqui na agência. A nossa grande meta aqui é esse IGG-TCU, a gente chegar em primeiro lugar, no próximo IGG que a gente participar, com certeza, e a gente cada vez mais fomentar a transparência e trazer para cá a participação social com mais força, tá? E uma participação social que nesse momento é muito importante, porque quando eu falo em concessão de hidrovia, eu estou mexendo com algo muito sensível, eu estou mexendo com a expectativa da população que pensa, gente, hoje eu não pago para usar o rio, será que quando conceder hidrovia, eu vou passar a pagar para usar o rio? E aí a gente precisa dessa participação muito forte da sociedade, principalmente que não conhece o papel, não conhece a função da agência e não conhece sequer os benefícios dessa concessão, tem que trazer esse pessoal para poder eles entenderem que, no fim do dia, o nosso grande objetivo é fazer com que a vida dele melhore, com que a gente possa gerar emprego e renda e com que a agência possa fomentar a redução dos custos da trafegabilidade naquela hidrovia. E aí eu falo de navegação de passeio, eu falo de navegação de pequenas embarcações, navegação de grandes embarcações, falo em dragagem, inclusive do madeira, para que ali possa, quem sabe, entrar uma embarcação maior, não somente barcaça. Falo de concessão ali do Paraguai, falo de concessão ali do Tocantins-Araguaia, e aí, com uma pegada ambiental muito forte, isso é um problema hoje realmente, aquela Pedral do Lourenço ali, lá em Marabá, ali tem uma pegada ambiental muito forte porque a gente não conseguiu ainda sensibilizar o órgão ambiental de que a concessão ela é muito melhor do ponto de vista ambiental, inclusive, porque ela é mais eficiente do que ainda manter o caminhão ele trafegando nas rodovias. É muito mais eficiente. Então, essa sensibilidade, a gente como um todo, o poder público, não conseguiu fazer com que acontecesse ainda, naturalmente por conta de uma conversa mais profunda, naturalmente por conta de algo que a gente ainda precisa demover o órgão ambiental em relação a isso, tá? Então, só tomando aqui o cerne da questão, com relação à questão da nossa programa de melhoria regulatório, então, no fim do dia, o que a gente faz aqui, está fazendo para poder fomentar essa questão da melhoria, é a gente entender o que eu faço hoje que não deveria e o que eu poderia fazer que não estou fazendo ainda, para que eu possa reduzir a minha energia enquanto eu regulo e fiscalizo e aumentar o meu resultado utilizando daquela energia que eu estava usando para coisa que realmente o resultado é muito pequeno. Obrigado, Renildo. Então, agora vamos ouvir o Mauro a respeito dessas agendas. Obrigado, professor. Vocês vejam o seguinte, tivemos recentemente as Olimpíadas, né? E agora as pessoas ficam ostentando os seus selos ouros. Não entendi essa parte, não foi falado sobre isso, mas nós também já temos o nosso selo ouro. Temos aqui o nosso superintendente Paniago, responsável pela condução da questão das barragens. Nós tivemos esse reconhecimento, então pelo menos vou ofertar uma medalha de ouro aqui para a cidade. Eu sou de São Luís, né? São Luís tem vários apelidos, Cidade dos Azulejos, Ilha dos Amores e tudo mais, e também é chamada a Jamaica brasileira. Aí quando ela fala em pró-reggae, eu fico muito satisfeito, porque sendo de São Luís e gostando de reggae, é a melhor coisa que tem quando fala em pró-reggae. Mas é interessante porque a própria OCDE tem trazido muitos insumos para a gente lidar com os mecanismos que melhoram a nossa capacidade regulatória. E eu acho que, pelo menos nos últimos 10 anos, se intensificou bastante e é fundamental, porque, embora a gente já tenha quase 30 anos de regulação no país, mas nós vivenciamos essa prática com um pouco mais devagar, né? Então, tendo
essas experiências, especialmente internacionais, em que você discute determinados pontos. Eu estou até preocupado, fazer um parêntese aqui, porque recentemente a Suprema Corte americana, ela derrubou a doutrina Chevron, né? Então, a doutrina Chevron, se a gente pegar uma parte dela ali que reconhece a discricionariedade técnica, né, das agências e a aplicação da lei, a conformação daquilo é bem temerário, né, porque nós temos esses movimentos um pouco insidiosos em relação ao papel das agências, e isso chegando aqui podemos ter algumas discussões importantes. Mas o fato é que nós temos nos apropriado dessa formatação. A agenda regulatória, que é submetida à própria sociedade, nós lá na agência, pelas nossas dificuldades estruturais mesmo, não temos cumprido como deveríamos, tá? Não fizemos ainda nenhuma avaliação de resultado regulatório e tivemos no ano passado que deliberar sobre uma poda em relação ao que estava estimado para fazermos no biênio que se encerra agora. E vamos colocar em audiência pública a próxima agenda. Eu tenho recomendado que a gente seja, digamos assim, um pouco mais realista, porque temos que considerar a nossa capacidade. Porque nós, no final, nós fazemos um acordo, um compromisso com a sociedade quando levamos ao conhecimento dela e pedimos que ela nos fale sobre aquela agenda. Quando nós a aprovamos, obviamente que a expectativa do mercado e de quem atua no setor e outros stakeholders, no sentido de que nós cumpramos aquela agenda. Isso faz parte do pacto, é um pacto firmado. O Renildo e a Ana também falaram bastante sobre a questão de comunicação. No fim, sempre nós vamos estar no âmbito da comunicação. Há agências que não são sequer reconhecidas como tal. No ano passado eu estive num evento no Tribunal Regional Federal da 6ª Região, lá em Belo Horizonte, e depois de várias falas, uma juíza que estava remotamente participando, ela, quando foi fazer uma indagação, não foi para mim a indagação, mas eu ouvi falar de uma agência nacional de mineração. Ela já foi criada. Nós temos 5 anos, tudo bem. Somos ainda infantes, mas não conhecer, e aí você não sabe o que se faz. Por exemplo, o nosso ouvidor, ele traz às vezes algumas peças para a gente, que eu já disse para ele ir colecionando isso. Há 2 anos, mais ou menos, estava um furor com relação à mineração de bitcoins, e uma pessoa sofreu um golpe e fez uma reclamação na ouvidoria, perguntando o que a agência ia fazer, porque eu estava minerando bitcoins, sofri um golpe. Então, o conhecimento da sociedade também, se a gente pegar o espectro do que é a posição da agência, né, que ela tem que estar equidistante do governo, do setor regulado e do consumidor, na concepção clássica, nós, na agência de mineração, não temos essa concepção clássica, porque nós não temos a figura do consumidor final. Talvez na parte de água mineral nós tenhamos, né, a gente pode considerar assim, mas a gente também saber chegar a essa informação mais adequada para o nosso público de um modo geral. Se a gente considerar consumidor, a sociedade como destinatária final do que a mineração produz, do que ela possibilita, que é o nosso modo de vida, a qualidade de vida, boa ou má, ela tem muito a ver com a mineração, a gente só se comunica por essa forma. A gente está conseguindo ver o Renildo aqui remotamente também, porque nós temos um aparato, e a discussão toda sobre transição energética, economia verde, passa pela mineração, mas a sociedade, de um modo geral, não sabe. Eu mencionei mais cedo aqui sobre o nosso projeto lá, projeto nosso que eu digo, de mineração de potássio. É possível que, com a eclosão do conflito Ucrânia
e Rússia, que a sociedade teve conhecimento de que existem os agrominerais e que nós somos dependentes deles, né? Então, falta muito a nossa capacidade de interlocução, de traduzir as nossas resoluções, de falar. Eu acho que, não sei se é a NTT, Renildo, mas tem uma agência que, não sei desde quando, mas ela publica, além da resolução, uma nota com as explicações do alcance e da aplicação delas, que é uma prática bem interessante. Então, nós temos realmente que, para além dos mecanismos de atuação, é que nós conseguimos nos olhar no outro. Qual vai ser o seu papel? Aí a gente começa a conversar um pouco mais. E a gente deve trabalhar mais no preventivo, de se reconhecer antes e entender como a gente tem interseção e interesses para a sociedade que nós devemos promover. E como é que a gente promove isso conjuntamente. Então, essa avaliação do resultado regulatório, ela é fundamental para a gente realmente fazer essa checagem e ter esse retorno do que a gente está fazendo, do que a gente precisa fazer. Podemos fazer a melhor resolução do mundo, selo ouro, mas será que ela vai permanecer melhor ao longo do tempo? Então, aprimoramento, a revisitação e sempre auscultando, né, a sociedade e os atores do processo como um todo são fundamentais para que a gente tenha. E aí, na agência de mineração, nós temos tido apenas essa dificuldade, né? Nós temos uma dificuldade, por exemplo, questão de modelo mental. Nós não transitamos ainda, fizemos a transição completa do Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, para a identidade de agência. Então, nós temos aí alguns processos internos que ainda caminham de uma forma, de um olhar muito balizado pelo Decreto-Lei 277, né, que é o Código de Mineração, e não conseguimos ainda incorporar, por exemplo, a Lei de Liberdade Econômica e outros aparatos que a gente tem na legislação de um modo geral, para que a gente incorpore aquilo ali. Aí isso prejudica também a nossa capacidade de desenvolver uma regulação mais assertiva, uma regulação mais apropriada para os tempos atuais. São desafios que a gente tem e como a gente tem essa dificuldade de pessoal, de recursos humanos, embora tenhamos um corpo funcional extremamente técnico, capacitado, como eu já referi antes, mas temos essas limitações que não permitem que a gente tenha avanços mais rápidos no setor. Bom, nós estamos nos nossos 3 minutos finais. Eu vou provocar vocês aqui com um pedido. Se nesse momento entrassem aqui para nos assistir o presidente da República, do Senado e da Câmara, na mensagem final de cada um minuto cada um, o que vocês gostariam de dizer a eles que eles não esquecessem em relação ao setor de vocês, o desafio de integração e os problemas dele? Então, começar com a Ana Carolina, agradecendo, em primeiro lugar, a presença dela, mas também pedindo a ela que deixe essa provocação. O que nós não podemos esquecer em relação à Agência Nacional de Águas e ao setor? Difícil, hein? Bom, eu acho que se tivesse essa oportunidade, assim, ímpar, com pouco tempo, né, para falar, talvez eu falasse, enfim, para o senhor presidente, da importância que a água tem na vida das pessoas e que a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, com seus pilares, né, de responsável pela disponibilidade hídrica, pela segurança hídrica desse país, ela precisa ser fortalecida para que tenhamos dignidade de vida mesmo. A água, ela traz água e saneamento básico, né? Ela é dignidade, é direto, não é econômico, tem rebatimentos, mas que a atuação da agência é para que se tenha a segurança hídrica que o país precisa para desenvolver as suas atividades econômicas, para que as pessoas estejam abastecidas. Então, que ele tivesse esse olhar, né, diante dos pedidos, vamos dizer assim, da agência de fortalecimento, de que o mote da agência é de realmente trazer a segurança hídrica para o país. Obrigado, Ana Carolina. Passar ao Renildo a mesma provocação. As pessoas importantes estão te ouvindo.
Qual é a mensagem final para essas pessoas? O que não pode ser esquecido em relação ao ANTAC, Renildo? E agradecendo também a você por sua presença e o privilégio que nos deu também, como Ana Carolina, de nos falar do setor. Obrigado, Carlos. Eu faria algumas perguntas para ele, Carlos. Eu recebi um desafio do meu filho me questionando o que era ANTAC. E eu não conseguia, no primeiro momento, explicar para ele, um garotinho de 8 anos na época, o que era aquilo. E eu pensei numa resposta bem didática. Eu pedi para ele olhar para o quarto e investigar dali o que era que vinha de importação de outro país. O videogame, a camisa, a calça jeans, os brinquedos. E pasmem, tudo que estava no quarto era importação. Se tudo que está no quarto é importação, veio por navio. Então, perguntaria, teu terno, tua camisa, o teu relógio, os óculos, veio de onde? Veio made de alguma coisa, tá? Pouca coisa foi feita aqui no Brasil. Então veio pela agência reguladora. E ainda mais, a agência representa hoje somente 5% de custo daquilo que ela gera de receita, geração de emprego e renda e tributação. A agência faz com que 95% do comércio nacional de exportação e importação no Brasil aconteça. A agência gera, é a segunda geradora de tributação do país, só perde para a Receita. A Receita ela somente arrecada. A agência reguladora, as 11 agências juntas, elas fazem com que o serviço aconteça para que, na sequência, ela possa gerar a tributação, consequência desse fomento que as agências fazem juntas, tá? Então, resumidamente falando, a gente custa pouco, a gente gera muito, e sem a agência reguladora no Brasil, o Brasil não consegue sobreviver, quiçá 24 horas, Carlos. Obrigado, Renildo. Agora vamos então ouvir o minuto final do Mauro para as autoridades que decidem ou podem decidir a agenda e influir para que as agendas elas sejam tocadas, e evidentemente agradeço também ao Mauro por estar aqui conosco. Obrigado, professor. Recuperei aqui a memória. Quando eu tomei posse, eu usei uma expressão para referir à agência, que ela vivia uma situação de indigência institucional. E isso não mudou muito, tá? Mas o que eu diria é que, primeiro, o nosso comandante-maior, ele sabe que nós somos responsáveis, a área de mineração, por 4% do PIB brasileiro. São mais de 2 milhões de empregos, diretos e indiretos, no setor. É a agência que mais arrecada depois da ANP. E induz a arrecadação, arrecada do ponto de vista de royalties, mas induz uma arrecadação muito mais expressiva em termos de impostos e outros itens. Lembraria que, provavelmente, recentemente, eu não tenho essa certeza, o presidente da França esteve aqui e imagino que ele conversou sobre a necessidade de urânio, que a França, parcela significativa da energia produzida ali vem dessa fonte nuclear. E que ele tem conhecimento da discussão sobre minerais críticos, estratégicos, e que a gente precisa de uma política e precisa de um olhar para essa agência. E eu pediria a ele que, humildemente, diga para o seu ministro, para ele ter essa noção, e para que ele olhe a agência e veja o que a agência precisa para que a gente dê o salto e dê o resultado que o Brasil precisa, que o país precisa para se desenvolver econômica e socialmente. Obrigado, Mauro. Eu acho que a nossa mensagem final aqui deixa muito claro, e a organização desse painel também deixa, que a sociedade reconhece que a instituição agência reguladora, autônoma e fortalecida, é fundamental para as diversas agendas setoriais e para o país como um todo. E depois de fazer essa consulta pública, eu acho que nós temos a lição de casa de responder a essas demandas de valorização.
não é uma demanda corporativa exatamente, eu acho que todos nós estamos conscientes do desafio que está aqui. Isso passa por uma relação com o Congresso, com o Poder Executivo, mas também com os órgãos de controle, como o Tribunal de Contas e Poder Judiciário. Se nós queremos que as agendas estratégicas do país elas sejam implementadas e com qualidade, é preciso que nós apostemos na valorização da autonomia e da qualificação das agências. Então, muito obrigado, Ana Carolina, obrigado, Mauro, obrigado, Ranildo, e a todos vocês que estiveram aqui conosco, e boa continuidade de evento.